Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A alegria de podermos estar hoje aqui, reunidos neste santuário, para juntos celebrarmos a Eucaristia e ao mesmo tempo fazer esse pedido a nosso Senhor. Não desprezeis o nosso coração que está arrependido. O nosso coração que se arrepende constantemente, porque afinal de contas, se pertencemos a Deus, não podemos nos acostumar com o erro, com o pecado. Devemos ter a nossa vida, a nossa alma sempre mais orientada para aquele que nos ama, para aquele que olha por nós com amor, com compaixão e que nos convida à conversão. Temos escutado nos últimos dias, mais precisamente desde a última quarta-feira, as orientações do Santo Padre, o Papa Francisco, para uma boa vivência da Quaresma. Infelizmente, como a nossa mente, a nossa razão e até mesmo o nosso coração por tantas vezes é tão perverso, nós só escutamos a parte que nos interessa. E qual é essa parte? Nós reproduzimos as palavras do Papa, dizendo que ele assim orientou a igreja. É melhor fazer o jejum do olhar, o jejum da fofoca, o jejum de um coração que não julga o próximo. De fato, as palavras do Papa Francisco são muito verdadeiras, mas não nos esqueçamos que quando nós falamos em jejum, quando a igreja nos orienta para o jejum, é o jejum do alimento. O nosso corpo é mortificado para que a nossa alma seja fortalecida. Diante disso, nós compreendemos aquilo que o profeta Isaías nos indicou e acredito que também seja por isso que o Papa Francisco faz questão de falar, de nos exortar e com toda razão, de nos pedir, de vivermos um jejum que seja eficaz. Eis que o jejum que o Senhor aprecia não é aquele que deixamos de comer, mas ao mesmo tempo, como o Papa Francisco nos exorta, nós cometemos tantos erros, tantos pecados com os nossos olhos, com a nossa língua, com o nosso coração. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncias os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. Eu jejuo, mas eu sou mau para com aquele que é um colaborador meu. Eu jejuo, mas ao mesmo tempo eu persigo aqueles que sofrem. Eu jejuo, mas também em contrapartida eu não sou solidário para com aqueles que estão passando fome. De nada vale o nosso jejum. E é isso que o Papa Francisco tem nos exortado, tem nos pedido. Deixar de comer um alimento, sem dúvida. A nossa barriga, muitas vezes o nosso estômago, é o demônio das nossas vidas. Porque quando nós renunciamos um alimento, parece-nos que se evidencia cada vez mais esta situação, essa realidade do desejo de poder consumir aquele alimento. Jejuamos, mas ao mesmo tempo colocamos em prática aquilo que o Senhor nos pede. Não é este jejum que Deus aprecia. Ele aprecia o jejum que fazemos do corpo,
unido ao jejum de tantas outras realidades, como aqui nós falamos, de ser solidário com o próximo. E o evangelho de hoje, o pequeno trecho tirado de Mateus, no capítulo 9, os discípulos de João, ao se aproximarem de Jesus, perguntam: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Então vamos lá interpretar essas palavras de Jesus, trazê-las para o dia a dia do nosso viver, da nossa caminhada de fé. Quando o noivo está presente, nós não jejuamos. Mas o noivo está aqui e hoje é um dia de jejum. Mas o que queremos dizer com isso? O noivo está aqui, é um dia de jejum porque é sexta-feira, mas em determinados dias desta quaresma nós não jejuamos. Que dias são esses? Os domingos e as festas, as solenidades. Que, se não me falha a memória, os domingos são 6 e as festas ou solenidades são 2. Festa de São José, festa da Anunciação do Senhor, a festa da Anunciação. São José, dia 19 de março, e Anunciação, dia 25 de março. Nesses dias, nós não jejuamos. Por quê? Porque é solenidade, porque o noivo está presente. Nessa perspectiva de uma certeza de que, embora estamos na quaresma, nós temos determinados dias que nós não praticamos o jejum. Não é para comer como um esganado, sem dúvida nenhuma. Porém, nós devemos ter esta preocupação de poder viver em comunhão com a igreja, não sendo escravos das leis, não sendo como fariseus, como mestres da lei, que estão tão preocupados com o exterior e não vivem a beleza desta gratuidade da lei, do amor a Deus, do amor ao próximo. Neste dia de jejum, neste dia de penitência, meus irmãos, minhas irmãs, ofereçamos ao Senhor a nossa vida. Sem dúvida alguma, nós passamos pela experiência da mortificação do nosso corpo, mas jamais nos esqueçamos. É a nossa alma que deve estar envolta das coisas de Deus. É o nosso coração que busca este Deus amor e misericórdia e que já nestas primeiras horas do dia nos dá este grande presente. Está na sua presença e, ao mesmo tempo, alimentando-se da palavra e da Eucaristia, buscando o bem, deixando o mal de lado, para que assim possamos viver e ter a certeza de que Jesus, Ele está conosco e que com o Pai Ele vive e reina pelos séculos dos séculos.